Existe algo acontecendo na sua vida neste exato momento, e provavelmente você ainda não percebeu. Não é coincidência, não é sorte, e também não é apenas consequência das circunstâncias ao seu redor. Existe um mecanismo invisível operando por trás da realidade que você vive todos os dias. Um mecanismo que determina por que algumas pessoas parecem avançar naturalmente, enquanto outras passam anos presas nos mesmos problemas. O mais curioso é que esse mecanismo não está fora de você. Ele está dentro. A forma como a sua consciência está estruturada neste momento influencia diretamente aquilo que você experimenta na sua vida. Pode parecer estranho ouvir isso pela primeira vez, mas pense por um instante. Por que duas pessoas podem viver na mesma cidade, na mesma época, com oportunidades parecidas e ainda assim ter vidas completamente diferentes? Por que algumas parecem sempre avançar, enquanto outras continuam repetindo os mesmos ciclos durante anos? A maioria das explicações fala apenas de fatores externos, economia, circunstâncias, educação, sorte, mas existe uma camada muito mais profunda por trás de tudo isso. Curiosamente, essa ideia começa a aparecer até nas reflexões mais profundas da física moderna. Quando os cientistas começaram a estudar o universo no nível mais fundamental, perceberam algo surpreendente. A realidade não é apenas matéria sólida. Quando você chega ao nível subatômico, tudo começa a se comportar de forma estranha. Partículas aparecem e desaparecem. Energia surge do que parecia ser vazio. E o comportamento da matéria parece mudar dependendo da observação. Essas descobertas fizeram alguns dos maiores cientistas da história fazerem perguntas muito profundas. Albert Einstein, por exemplo, dizia que o que realmente gostaria de entender era apenas uma coisa: como Deus pensa. Em outras palavras, qual é a lógica por trás do universo? E quando você começa a refletir sobre isso com atenção, surge uma possibilidade fascinante. Talvez o universo não seja apenas matéria. Talvez exista algo muito mais fundamental organizando toda a realidade. Talvez exista um campo universal que conecta tudo. Algumas tradições chamam isso de universo, outras chamam de inteligência cósmica, outras chamam simplesmente de consciência universal. E algumas chamam de o todo. Se esse campo realmente existe, então cada ser humano não é uma entidade isolada. Cada pessoa seria uma expressão desse mesmo campo universal, uma espécie de centelha da própria consciência do universo. Mas então surge um paradoxo. Se todos fazemos parte da mesma consciência, por que o mundo parece tão dividido? Por que existem guerras? Por que existem conflitos? Por que tantas pessoas vivem presas em competição constante? A resposta pode estar em algo que todos nós desenvolvemos ao longo da vida: o ego. O ego cria a identidade. Ele cria a sensação de separação. Ele faz você acreditar que está isolado do resto da existência. E quando bilhões de pessoas passam a viver dominadas por esse mecanismo, o resultado inevitável é conflito. Mas existe um detalhe ainda mais profundo nessa história. O ego não cria problemas apenas no mundo coletivo. Ele também cria padrões dentro da própria vida de cada pessoa. Talvez você já tenha percebido algo curioso. Algumas pessoas parecem repetir os mesmos tipos de problemas ao longo da vida. Mudam de cidade e encontram desafios muito parecidos. Mudam de emprego e enfrentam conflitos semelhantes. Mudam de relacionamento e vivem histórias quase iguais. À primeira vista parece coincidência, mas talvez não seja. Cada ser humano carrega dentro de si uma estrutura complexa de crenças, emoções e memórias acumuladas ao longo da vida. Algumas dessas informações são conscientes, mas a maioria opera no inconsciente. E essa estrutura funciona como um filtro que interpreta a realidade. Ela influencia aquilo que a pessoa percebe, aquilo que acredita ser possível, aquilo que atrai e até mesmo as escolhas que faz sem perceber. Imagine que a consciência funciona como um campo invisível de energia e informação. Esse campo é formado por pensamentos, sentimentos e crenças profundas. Tudo isso cria uma assinatura única. Agora pense no seguinte: se a realidade responde à informação, então esse campo interno pode influenciar diretamente aquilo que acontece na vida da pessoa. É por isso que muitas vezes alguém deseja algo com toda a força, mas continua encontrando obstáculos invisíveis. Por fora, a pessoa diz que quer prosperar, diz que quer ter sucesso, diz que quer encontrar amor, mas por dentro pode existir uma programação completamente diferente. Medo de fracassar, medo de rejeição, crenças profundas de que não merece. E quando existe esse conflito interno, a realidade se torna confusa, porque a vida não responde apenas ao desejo consciente.
Ela responde ao conjunto completo da consciência. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Se a consciência influencia a realidade, então é possível transformar a realidade mudando a consciência? Muitas tradições espirituais dizem que sim, mas existe um detalhe importante nesse processo. A transformação da consciência exige algo que muitas pessoas evitam: responsabilidade. Porque no momento em que alguém percebe que a realidade tem relação com a própria consciência, não é mais possível culpar apenas o mundo externo. A pessoa precisa olhar para dentro, precisa observar seus próprios padrões, seus medos, suas crenças. E esse processo nem sempre é confortável, mas ele pode ser profundamente libertador. Porque no momento em que alguém começa a compreender a própria mente, algo muda. A pessoa percebe que não está presa a esses padrões para sempre. Crenças podem ser transformadas. Emoções podem ser ressignificadas. Padrões podem ser dissolvidos. E quando isso acontece, a realidade externa começa a se reorganizar. Talvez não imediatamente, mas inevitavelmente, porque a consciência é como uma semente. Aquilo que você cultiva dentro, eventualmente cresce fora. Quando alguém começa a alinhar sua consciência com algo maior, o ego perde força. A necessidade de controlar tudo diminui. A ansiedade pelo futuro diminui. A competição perde sentido. E surge algo muito mais poderoso: confiança. Não uma confiança ingênua, mas a percepção profunda de que existe uma inteligência organizando a vida. Quando essa percepção se torna real, a forma de viver muda completamente. Problemas deixam de ser apenas obstáculos. Eles passam a ser pontos de aprendizado. Cada dificuldade se transforma em uma oportunidade de crescimento. Cada experiência se torna parte de um processo maior de evolução. E talvez a maior descoberta que um ser humano possa fazer seja esta: nós nunca estivemos separados do universo. A consciência individual é apenas uma expressão da consciência universal. No nível mais profundo da existência, não existe separação. Existe apenas o todo se expressando através de bilhões de formas de vida. E quando alguém compreende isso verdadeiramente, algo muda para sempre. O ego deixa de comandar a vida, e a consciência começa a assumir o controle. E talvez a pergunta mais importante que você possa fazer agora seja esta: se a consciência realmente influencia a realidade, que tipo de consciência você está cultivando neste momento? Porque no final, aquilo que você alimenta dentro de si, inevitavelmente se transforma na vida que você vive. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Se você tivesse que descrever a sua consciência hoje em uma palavra, qual seria? Paz? Ansiedade? Confusão? Esperança? Escreva essa palavra nos comentários. Pode parecer algo pequeno, mas quando você coloca em palavras aquilo que está dentro de você, algo começa a se tornar mais claro. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, aproveite este momento para se inscrever no canal. Aqui nós exploramos exatamente essas questões que a maioria das pessoas nunca para pensar. Questões sobre consciência, realidade e o verdadeiro potencial da mente humana. Porque entender como a consciência funciona pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Quanto mais você entende sobre a própria consciência, mais a realidade começa a fazer sentido. E talvez essa seja uma das maiores descobertas que um ser humano pode fazer.